Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 9 de novembro de 2020. É dia do hoteleiro e também dia do técnico em eletrônica. Vivemos a primavera brasileira. Em São José dos Campos, agora 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Joe Biden venceu na Pensilvânia e foi eleito presidente dos Estados Unidos no sábado. O democrata passou dos 270 votos no colégio eleitoral. Donald Trump disse que vai recorrer à justiça. Eu ganhei a eleição, afirmou ele em rede social. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Farmácias superam 1 milhão de testes rápidos da Covid-19 em 6 meses. São José dos Campos aplica quase 2 milhões de reais em multas desde o início da quarentena. Região entre Jacareí e Taubaté da rodovia Carvalho Pinto terá obras de pavimento. Organização Mundial da Saúde afirma que 6 países reportaram casos de Covid-19 em Visons. Estudante de farmácia da USP vai integrar a ação global da ONU. Inclusão cadastral de imóvel rural no INCRA passa a ser feita via internet. Governo protocola no TCU projeto para a nova concessão da Via Dutra. Morre aos 73 anos a cantora Vanusa. CBF anuncia o corte de Casimiro da seleção brasileira por Covid-19. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Olá, bom dia. No nosso encontro de hoje vou falar sobre a eleição americana. Parece coisa de república de banana. Vou falar também sobre o PSL aqui no Brasil. Aí sim, parece um partido da banânia. É uma coisa incrível. E a postura de presidentes ainda esperando que a justiça americana se pronuncie sobre os resultados de lá. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h16. Repita. 7h16. Joe Biden, 77 anos, foi eleito presidente de número 46 dos Estados Unidos ao derrotar no sábado o republicano Donald Trump. A vitória acirrada garante o retorno de um democrata à Casa Branca após 4 anos da gestão republicana, marcada pela polarização da sociedade norte-americana em meio à pandemia do novo coronavírus. Kamala Harris, ex-senadora pela Califórnia, complementa a chapa vencedora e se torna a primeira mulher vice-presidente do país. A eleição de Biden foi confirmada após o triunfo no estado da Pensilvânia, que deu ao democrata 273 delegados eleitorais, superando o mínimo de 270 representantes necessários para levar o colégio eleitoral. Próximo das 13h30 da tarde de sábado, o democrata ampliou a vantagem para 279 delegados ao vencer em Nevada. Derrotado, Trump não reconheceu a vitória de Biden e disse que irá recorrer na justiça. Em 6 meses, as farmácias brasileiras ultrapassaram a marca de 1 milhão de testes rápidos da Covid-19, apontou o levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma. Os dados referem-se ao período de 28 de abril a 1º de novembro, totalizando 188 dias. Neste intervalo, 2.162 estabelecimentos registraram 1.039.000 testagens, o que equivale a uma média de 5.500 atendimentos diários,
disse a associação. Para se ter ideia da representatividade da testagem, a marca é superior à população de 15 capitais brasileiras, segundo a Abrafarma. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem trânsito lento a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo. A lentidão agora acontece do quilômetro 205 até o quilômetro 208 na pista expressa, reflexo de um acidente que aconteceu hoje pela manhã. Deixa o trânsito bastante complicado para o motorista nesse trecho. Um pouco mais à frente, ainda na altura de Guarulhos, mas aí na pista marginal, também temos 2 pontos de lentidão nesse momento, no 217 e também no 223, esses 2 pontos por causa do excesso de veículos nesse momento. A rodovia Ayrton Senna também já tem trânsito fluindo com lentidão na região de Guarulhos, no sentido capital. Essa lentidão vai agora do quilômetro 24 até o quilômetro 21, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo bem. Motorista faz uma viagem tranquila aí pelo corredor. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia, chegada ao litoral norte, ao Ubatuba, com sol nesse momento, mas ainda existem alguns pequenos trechos com neblina. Aí, claro, o motorista tem que redobrar a atenção por conta da visibilidade. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem e tempo bom. A gente já tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano Rodrigues Pinheiro. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, com tempo bom, tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra, e no trecho de Serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação. 7h19. Repita. 7h19. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h22. Repita. 7h22. A Prefeitura de São José dos Campos aplicou desde o início da quarentena quase R$2 milhões de multas a estabelecimentos que desrespeitaram regras definidas em decretos para evitar a disseminação do coronavírus. A falta do uso de máscaras, aglomerações e desrespeito ao horário de funcionamento são as principais causas das 383 multas aplicadas. Cada multa aplicada tem o valor de R$5 mil e o levantamento abrange multas aplicadas de 24 de março a 2 de novembro. Ainda há prazo útil para que as empresas multadas recorram. O mês de agosto foi o campeão de infrações cometidas e multas aplicadas, cerca de 63 notificações. Os trabalhos para a renovação do pavimento da rodovia Carvalho Pinto do quilômetro 73 ao quilômetro 134 entre Jacareí e Taubaté acontecerão até a próxima sexta-feira na pista em direção ao interior. A revitalização será feita com asfalto borracha e serão realizados bloqueios alternados entre as faixas da direita e esquerda, sempre com uma livre para o fluxo de veículos. O serviço faz parte de uma das etapas do projeto de recuperação do pavimento que será feito ao longo do corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto. A manutenção de defensas metálicas, sinalização de solo e a limpeza de placas serão realizadas entre o quilômetro 61 e o quilômetro 134 da rodovia Carvalho Pinto, na região de Guararema a Taubaté. Na rodovia Ayrton Senna acontecerão reparos na sinalização de solo e a limpeza de barreiras de concreto e placas de sinalização entre o quilômetro 11 e o quilômetro 60, região entre São Paulo e Guararema. Os trabalhos acontecerão até sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, com interdições alternadas das faixas. Agora 7h24 e outubro mais seco da história vai exigir uso intenso de usinas termoelétricas. Baixa nos reservatórios que alimentam os sistemas hidrelétricos do sul, sudeste e centro-oeste, com a falta de chuvas e aumento da temperatura, vai exigir uso mais intenso de usinas termoelétricas. Outubro foi um dos mais secos desde 1931, quando começou a série histórica.
A previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico é elevar o uso da geração das térmicas para 16 mil megawatts, acima dos 14 mil no ano passado. O diretor da ONS, Luiz Chioc, afirmou que já tem acionado as usinas termoelétricas para poupar os reservatórios onde a seca é mais intensa, ou seja, nos estados do Sul e Sudeste. Ele lembrou também das queimadas que causam preocupação por possíveis danos na rede de abastecimento. Vale lembrar que, além de mais cara no custo final, a energia gerada em termoelétricas é mais poluente. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira o dia será de sol com variação de nebulosidade pela manhã e pancadas de chuva bem localizadas a partir da tarde. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 28 graus. Neste momento temos 20 graus. 7h26. Repita. 7h26. 6 países, incluindo Dinamarca e Estados Unidos, relataram até o momento casos de Covid-19 em criações de visons, informou no sábado a Organização Mundial da Saúde, OMS. Até o momento, 6 países, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia, Itália e Estados Unidos, relataram casos de SARS-CoV-2 em criações de visons, a Organização Mundial de Saúde Animal, disse a OMS em um comunicado. O anúncio foi feito após a Dinamarca anunciar na última quarta-feira o sacrifício de 17 milhões de visons do país. O motivo é que foi identificada uma mutação do SARS-CoV-2 nestes animais, que acabaram infectando 12 pessoas. A ideia é interromper o ciclo de infecção desta mutação e garantir a segurança de uma futura vacina contra a doença. Essa mutação foi identificada em 5 fazendas diferentes. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, protocolou no Tribunal de Contas da União, TCU, os estudos para a nova concessão da rodovia Presidente Dutra, como é conhecido o trecho da BR-116, que liga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O projeto, que estará sob análise do TCU, também contempla a concessão da BR-101 entre os municípios do Rio de Janeiro, bairro Campo Grande e Ubatuba, no litoral norte. A aprovação pelo TCU é a última etapa antes da publicação do edital de concessão. A expectativa de realização do leilão é para primeiro semestre de 2021. O novo operador vai administrar a rodovia pelo período de 30 anos. Nesse período serão investidos mais de 14 bilhões e meio de reais e gerados 340 mil empregos. A cantora Vanusa morreu ontem em uma casa de repouso em Santos, no litoral de São Paulo. Um enfermeiro do local onde a artista morava há 2 anos percebeu que ela estava sem batimentos cardíacos. Uma equipe da unidade de pronto atendimento, UPA, foi acionada e constatou que a causa da morte foi uma insuficiência respiratória. A artista fazia fisioterapia e outros tratamentos na residência para idosos. Em setembro e outubro, Vanusa esteve internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, por causa de um quadro grave de pneumonia. Vanusa teve mais de 20 discos lançados ao longo da carreira. A Prefeitura de São José dos Campos anunciou na sexta-feira novas regras de flexibilização. Eventos ao ar livre e a reabertura das quadras de futebol society e areia foram permitidas. A nova regra da Prefeitura permite a realização de eventos ao ar livre no formato de camarotes privativos, mas com ocupação de no máximo 4 pessoas. Para os eventos, organizadores precisam pedir autorização à Prefeitura por processo administrativo com antecedência de 30 dias. Atividades como shows, espetáculos e outros eventos permanecem proibidas. A Prefeitura ainda liberou as atividades nas quadras de futebol society ou de areia de segunda a sábado, das 8 da manhã às 10 da noite. Os espaços vão permanecer fechados aos domingos e feriados. Para as partidas, as equipes devem contar com no máximo 6 atletas e os jogos devem ter duração máxima de 50 minutos.
De janeiro a setembro deste ano, 8 prefeituras da região do Vale do Paraíba foram beneficiadas com mais de 12 milhões de reais em repasses provenientes do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, de acordo com o balanço da Artesp. Os valores arrecadados incidem sobre as tarifas de pedágio das rodovias estaduais que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. Desde 2009, quando o ISS foi incorporado na região, um montante de mais de 142 milhões de reais já foi repassado às cidades lindeiras. A alíquota do imposto é definida por legislação federal e regulamentada pelos municípios, portanto, varia para cada prefeitura. O repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam o município. Entre os municípios da região, a cidade que apresentou maior volume de repasse de ISS foi Jacareí, com mais de 3,7 milhões de reais nos 9 primeiros meses deste ano. A principal proteção para o dia da votação no próximo domingo é o uso de máscara facial durante todo o tempo. O eleitor deve se proteger desde o momento que sair de casa para votar. Ao entrar na sessão, deve mostrar seu documento oficial com foto ao mesário, que verificará os dados de identificação à distância. Apenas em caso de dúvida na hora da identificação, o mesário poderá, excepcionalmente, pedir ao eleitor para se afastar 2 passos para trás e abaixar a máscara brevemente, evitando se comunicar por esse tempo, apenas para o reconhecimento facial. Outro cuidado que cada eleitor pode adotar é o uso de uma caneta pessoal na hora de assinar o caderno de votação. Os eleitores serão orientados a higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. A permanência nos locais de votação deve compreender apenas o tempo suficiente para a identificação e a digitação do voto. Além disso, quem puder deve comparecer ao local de votação sozinho. O Brasil registrou 18.382 ocorrências de roubos de cargas em 2019, segundo o levantamento da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Os prejuízos computados ao setor somam R$1 bilhão e 400 mil reais. A esse montante, somam-se os incalculáveis traumas causados a motoristas e perdas de vidas humanas durante as ações criminosas. As empresas têm investido em tecnologias de rastreamento dos veículos e controle de rotas como forma de reduzir o problema, mas a atenção dos motoristas também é fundamental para coibir esse crime. Por isso, o SEST-Senat realiza uma mobilização nacional nesta semana para alertar motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas e caminhoneiros autônomos sobre a importância do planejamento das rotas para evitar roubo de cargas e também acidentes. Os atendimentos serão realizados em mais de 400 locais, como pontos de parada credenciados pelo Ministério da Infraestrutura, postos de combustíveis e postos da Polícia Rodoviária Federal. Agora são 7h32 e Receita já pagou mais de 31 bilhões de reais a contribuintes este ano. A Receita Federal já pagou mais de 31 bilhões de reais em restituições, ressarcimentos e reembolsos aos contribuintes brasileiros este ano. O montante foi pago no período entre os meses de janeiro a outubro. Para se ter uma ideia, apenas as devoluções referentes à restituição de imposto de renda somaram 25 bilhões e meio de reais. Os mais de 31 bilhões devolvidos nos primeiros 10 meses do ano representam um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Receita, o montante devolvido ajuda a minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19. Foram beneficiados, até o momento, aproximadamente 17 milhões de pessoas físicas e cerca de 830 mil pessoas jurídicas, sendo mais de 690 mil delas microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A Polícia Ambiental capturou ontem uma onça parda em Paraibuna. O animal invadiu uma chácara na zona rural da cidade e o morador acionou a corporação para o resgate. A onça, um macho jovem, passou por atendimento veterinário e foi solto em uma área apropriada na região. Já um motociclista e uma passageira que estava na garupa ficaram feridos após uma colisão contra uma capivara na noite de sábado na rodovia SP-50, no trecho de São José dos Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles não viram quando o animal entrou na frente da motocicleta. A capivara fugiu do local após o acidente. O motociclista e a passageira foram levados para o Hospital Municipal de São José dos Campos com ferimentos leves. 7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. 7h37. Repita. 7h37. Depois de dispararem no primeiro semestre por causa da pandemia do novo coronavírus, os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada continuam a cair no segundo semestre. Em outubro, o total de pedidos recuou 16,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. Desde o início de junho, o indicador está em queda. Em outubro, 460 mil benefícios de seguro-desemprego foram requeridos, contra 553 mil pedidos registrados no mesmo mês de 2019. Ao todo, 60,7% dos benefícios foram pedidos pela internet no mês passado, contra apenas 3,4% em outubro de 2019. O levantamento foi divulgado pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia e considera os atendimentos presenciais nas unidades do Sistema Nacional de Emprego e das Superintendências Regionais do Trabalho e os requerimentos virtuais. O faturamento da indústria cresceu 5,2% em setembro deste ano, registrando o maior crescimento desde outubro de 2015, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI. De acordo com a pesquisa, após 5 altas consecutivas, a elevação supera também a marca apontada no mesmo mês de 2019, em 12,6%. Apesar desta variação na análise mensal, o faturamento ainda é negativo na comparação do acumulado de janeiro a setembro, que assinala a queda de 1,9%. As horas trabalhadas na produção subiram pelo 5º mês consecutivo. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,39 com queda de 2,13%. A Bolsa de Valores de Nova York fechou estável na última sexta-feira, sua melhor semana desde abril, após várias sessões de fortes ganhos com a incerteza que ainda pairava sobre o desfecho das eleições presidenciais nos Estados Unidos. O principal índice de Wall Street, o Dow Jones Industrial, caiu 0,24% e fechou a 28.323 unidades, enquanto o Nasdaq teve pequena alta de 0,04% e fechou a 11.895 unidades. No Brasil, com investidores ainda ansiosos pelo resultado das eleições nos Estados Unidos, o dólar emendou sua terceira queda consecutiva, 2,74%. Encerrando o dia, vendido a R$ 5,39. O Ibovespa fechou em leve alta na sexta-feira, estendendo os ganhos da semana, que chegaram a 7,42%. Com isso, o Ibovespa fechou com leve alta de 0,17% aos 100.925 pontos. E vamos à boa notícia. Após ter sequenciado os primeiros genomas do novo coronavírus na América Latina, a cientista brasileira Jaqueline Góes de Jesus foi convidada na semana passada para fazer parte de uma equipe de pesquisadores da Organização das Nações Unidas, a ONU. A iniciativa visa apoiar a colaboração
colaboração entre cientistas de todo o mundo na pesquisa de vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19. Jaqueline ficou conhecida por ter sido uma das responsáveis pelo sequenciamento genético do novo coronavírus dos primeiros casos de Covid-19 na América Latina. Atualmente, Jaqueline é pesquisadora bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, em nível de pós-doutorado no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, Universidade de São Paulo, a USP. A emissão bruta de gases de efeito estufa cresceu 9,6% em 2019. É o que mostra o 8º relatório do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, divulgado pelo Observatório do Clima, uma coalizão de pelo menos 56 organizações civis do Brasil. O país lançou 2,17 bilhões de toneladas brutas de dióxido de carbono equivalente ano passado. Uma queda na emissão foi observada entre 2004 e 2010. Porém, 2019 voltou a registrar a maior quantidade de gases do efeito estufa desde 2005. Segundo o Observatório do Clima, o Brasil não deve cumprir a política nacional sobre mudança do clima este ano. O Centro de Integração Empresa-Escola CIE está com inscrições abertas para uma feira virtual de exposição e aprendizagem. O evento é gratuito e começa nesta segunda-feira. De acordo com a entidade, será a primeira edição virtual do evento. Terá mais de 100 entidades parceiras, palestras sobre o mercado e 8.000 vagas de estágio e aprendizagem. Com estandes online, o evento estará disponível 24 horas por dia entre hoje e sexta-feira. Entre as atividades disponíveis para os jovens estão vestibulares online, teste vocacional, dicas para o Enem e cursos gratuitos. 7h43 e apesar da abertura do comércio, vendas pela internet seguem em alta. Vendas pela internet continuam em alta no país, mesmo depois da reabertura do comércio de rua e de muita gente sair do isolamento social. Em setembro, o total de pedidos cresceu mais de 50% na comparação com o mesmo período do ano passado, apesar de uma queda de 9% em relação a agosto, algo até normal com tantos brasileiros de volta à rotina. Já o faturamento do comércio eletrônico, cujo valor exato não foi divulgado, disparou 66% em setembro na comparação com 2019, mesmo com uma baixa de 7% em relação a agosto. Os dados são da Câmara Brasileira do Setor e do movimento Compre e Confie. Para se ter uma ideia do bom momento do comércio online, que virou a salvação de muita gente durante a quarentena, o índice de vendas em setembro ficou acima do de novembro de 2019, quando foi registrado o melhor desempenho do ano passado, por conta da Black Friday, que em 2020 será no próximo dia 27. A data tem ajudado a mudar o comportamento do brasileiro, que aproveita para antecipar as compras de Natal, e feito com que, pelo menos no comércio eletrônico, as vendas de novembro superem as de dezembro, com folga. Os responsáveis pelo estudo ainda projetam um bom desempenho das vendas pela internet de agora até o fim do ano, principalmente porque é nessa época, também por conta do 13º, que as pessoas fazem as compras de maior valor. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Inclusão cadastral do imóvel rural no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, já pode ser feita via internet. Toda pessoa física ou jurídica detentora de propriedade ou posse rural não declarada no órgão pode fazer uma declaração eletrônica para incluir a área no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Com a novidade, os dados do imóvel rural não cadastrado no Sistema Nacional podem ser inseridos no sistema por meio da Declaração para Cadastro Rural, disponível no portal do INCRA. A inovação vai facilitar e simplificar a vida de produtores rurais que antes precisavam procurar presencialmente uma unidade de atendimento para fazer a inclusão cadastral da área. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h48. Repita. 7h48. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Fluminense e Grêmio entraram em campo ontem à noite de olho nas primeiras posições na tabela, mas foi o time gaúcho que levou a melhor no Maracanã, vencendo por 1-0. Mesmo com uma posse de bola inferior e alguns desfalques, ele foi mais perigoso durante os 90 minutos e com gol de PP na primeira etapa, volta para Porto Alegre comemorando a 4ª vitória seguida na competição. Não é todo dia que se vence um jogo com um gol contra de mão, pois era o que acontecia com o Santos até o último lance na noite de ontem em Bragança Paulista. Graças a uma jogada de Soteldo que contou com o desvio de Léo Ortiz e entrou. Só que aos 50 minutos do segundo tempo, o próprio Léo Ortiz foi lá e empatou o jogo. O 1-1 foi mais justo para o Bragantino, que havia mandado 2 bolas na trave e perdido um gol quase em cima da linha. Assim como na abertura do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo na primeira rodada do retorno. Desta vez, no Mineirão, o time de Sampaoli, que cumpriu suspensão, venceu o Domenech Torrent por 4-0, com um início de jogo avassalador. Eduardo Sacha e Keno deixaram o Galo com boa vantagem antes dos 8 minutos de partida. No segundo tempo, Eduardo Sacha, mais uma vez, e Zaracho deram números finais à partida. Um jogo morno até o último lance, com as duas equipes sem muito ímpeto no ataque. Bahia e Botafogo fizeram uma partida sonolenta e quase não ameaçaram um ao outro. E o placar de 1-0 para os donos da casa revela isso. O pênalti polêmico marcado pelo árbitro de campo, mesmo com o pedido do VAR para revisar o lance, foi decisivo para dar números finais à partida. No confronto entre os portugueses Ricardo Sapinto e Abel Ferreira, quem levou a melhor foi o técnico do Palmeiras. Em um jogo de poucas chances, o Verdão venceu o Vasco por 1-0 ontem em São Januário para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Adriano, em rebote de pênalti que ele mesmo bateu e Fernando Miguel defendeu, fez o único gol da partida. Inter e Coritiba empataram por 2-2 ontem no Beira-Rio, em jogo pelo Brasileirão. O Colorado esteve 2 vezes à frente no placar, mas cedeu o empate para o time paranaense. Yuri Alberto e Nonato marcaram os gols dos donos da casa, mas Giovanni Augusto e Sabino garantiram a igualdade no placar. Melhor para o Coxa, que deixa o Z4 logo na estreia do técnico Rodrigo Santana e ganha fôlego para uma reação no segundo turno. Atlético de Goiás e Corinthians empataram por 1-1 no sábado à noite no Estádio Olímpico em Goiânia, pela rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo de nível técnico bem baixo, o Dragão abriu vantagem com Oliveira no primeiro tempo, mas o Timão empatou na etapa final com Fábio Santos em pênalti polêmico sofrido por Wagner. O São Paulo se fortaleceu na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro ao bater o Goiás por 2-1 de virada na noite de sábado no Morumbi. Brenner em lance polêmico e Igor Gomes marcaram para o tricolor, depois de Fernandão abrir para os esmeraldinos. O goleiro Tadeu, com grandes defesas, foi o principal nome de uma partida dominada pelo time da casa, que não teve, porém, grande atuação. A CBF anunciou o corte de Casemiro da seleção brasileira. O volante do Real Madrid foi diagnosticado com Covid-19 pelo clube espanhol. O seu substituto será Bruno Guimarães do Lyon, que já fazia parte da lista de suplentes elaborada pelo técnico Tite. Bruno estava convocado para a seleção olímpica e passará a integrar a principal. A seleção está na Granja Comaria, em Teresópolis, onde fará 4 dias de treinamento. A equipe enfrenta a Venezuela no Morumbi na sexta-feira, às 9h30 da noite. A cirurgia no atacante Wesley do Palmeiras foi considerada um sucesso. O jogador, um dos destaques do clube em 2020, passou ontem por uma sutura do menisco esquerdo. O prazo para a recuperação é de até 4 meses. O camisa 47 do Palmeiras se machucou ainda no primeiro tempo da partida da última quinta-feira contra o RB Bragantino. O
final de semana perfeito de Thiago Camilo culminou na liderança da classificação da temporada 2020 da Stock Car após 9 etapas disputadas. O piloto conseguiu feito inédito no ano, venceu 2 provas no mesmo final de semana e tomou a ponta de César Ramos, seu companheiro de equipe. Camilo foi a 222 pontos na classificação e tem como rival mais próximo agora Ricardo Zonta, com 198 pontos. Ramos, por sua vez, caiu para 6º posto. Acima dele ainda aparecem Rubens Barrichello, que subiu para 3º, Ricardo Maurício e Daniel Serra. A Stock Car volta nos dias 21 e 22 de novembro, com 2 etapas em Goiânia. Voltando a falar do... vamos lá então, voltando a falar do Brasileirão, a tabela como é que ficou nesta temporada? Em primeiro está Internacional com 36 pontos, Atlético Mineiro com 35, Flamengo com 35 também e São Paulo em 4ª posição com 33, na 5ª posição tem Fluminense com 32. Palmeiras fecha o G6 com 31 e na zona de rebaixamento, como alguns conhecem como zona da degola, 17º Botafogo, 18º Vasco da Gama, 19º Atlético Paranaense e 20º lugar, o Goiás. Agora 7h54. Repita. 7h54. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem lentidão aqui em São José dos Campos agora, no sentido São Paulo, tem trânsito lento ali na pista marginal, altura do quilômetro 144, próximo da Revap. Esse ponto por causa do excesso de veículos nesse momento. A partir de Guarulhos, ainda no sentido São Paulo, a gente continua com trânsito lento ali do quilômetro 205, vai até o quilômetro 208 na pista expressa, ainda é reflexo de um acidente que aconteceu hoje pela manhã. Mais à frente a gente também continua com lentidão no quilômetro 217 e também no 223, aí na pista marginal, também na altura de Guarulhos, por causa do excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna, nesse momento, tem lentidão ali na altura do último pedágio, no sentido capital, na altura de Guarulhos, tem lentidão nesse trecho e um pouquinho mais à frente continua com trânsito lento ali do quilômetro 23 até o quilômetro 21. Essa lentidão pela Ailton Senna também por causa do excesso de veículos nessa manhã de segunda-feira. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto continua na região do Vale do Paraíba com trânsito fluindo bem, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem nesse momento com trânsito fluindo bem, com tempo bom, tem sol em praticamente toda a extensão das rodovias, motorista faz uma viagem bastante tranquila. Apenas a rodovia dos Tamoios permanece em obras de duplicação e, por conta disso, tem pare e siga no trecho de serra. Alimentação ruim para crianças em idade escolar pode contribuir para uma diferença média de altura de 20 centímetros entre os países com médias mais altas e os com as mais baixas. Um estudo sugere que em 2019 os jovens de 19 anos mais altos viviam na Holanda e os mais baixos viviam em Timor-Leste. O estudo foi publicado na revista científica The Lancet. Os pesquisadores dizem que acompanhar as mudanças na altura e no peso das crianças em todo o mundo e ao longo do tempo é importante porque pode refletir a qualidade da nutrição disponível e o quão saudáveis os ambientes são para os jovens. A equipe da Imperial College London do Reino Unido analisou dados de mais de 65 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 19 anos em mais de 2.000 estudos entre 1985 e 2019. Eles descobriram que em 2019, em média, crianças e adolescentes no Noroeste e centro da Europa eram os mais altos do mundo. O governo de São Paulo anunciou a compra de 105 novas viaturas da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ao todo serão investidos 23 milhões de reais para aquisição de modelos SUVs com proteção balística e rádio para reforçar a atuação dos policiais civis nas ações de policiamento investigativo em todo o estado. Cada um dos novos veículos receberá investimento de R$222 mil. A blindagem garantirá mais segurança para os agentes, especialmente em situações de enfrentamento a criminosos com risco de trocas de tiros.
Agora 7h58. Repita. 7h58. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 8h01. Repita. 8h01. Vamos agora à participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, que é o 12997077791. A gente recebeu a reclamação da Ana, nossa ouvinte de Jacareí, ela é do Balneário Paraíba. Ela mandou inclusive várias fotos pra gente de árvores que ficam em frente ao laboratório e à farmácia do Sim. Ela disse que ela mandou mensagem pra gente na última sexta-feira e ela havia reportado naquele momento que a energia havia caído novamente e por causa daquele problema clássico, né? A árvore acaba encostando na fiação quando venta ou quando chove e aí o sistema de segurança entra em ação e desarma a energia elétrica, né? A Ana diz aqui que reforça o pedido dela para que a prefeitura faça a poda das árvores. Fica bem em frente ao laboratório municipal, na rua Tietê, no Jardim Paraíba. E pelas fotos que a Ana mandou, realmente dá para ver claramente que as árvores estão praticamente encostando na fiação elétrica, né? Então, quando dá um vento ou quando chove, não tem jeito, a árvore bate na fiação, né? Eloy, mas isso não acontece só em Jacareí, não. Em São José dos Campos também. Sim. Esse é um período crítico, né? Sem Realmente tem acontecido isso, aqui em São José também, dependendo do local, da região, quando chove ou venta muito, as árvores, né, encostam no fio e a energia tem queda de energia. Então, assim, acho que pode ser uma força-tarefa, né? Tanto em São José como Jacareí, porque a chuva vem aí, né? Com certeza. Aliás, você das outras cidades da nossa região, de Caçapava, ou de Taubaté, ou de Monteiro Lobato, enfim, das outras, Santa Branca, se tem situação semelhante, manda pra gente aqui, até pra gente reforçar esse cuidado por conta das chuvas que estão chegando aí, né? O Marcelo de Jacareí também fala aqui que a prefeitura está limpando o mato da calçada e da rua Parque dos Sinos. Porém, ele diz que essa capina foi feita somente na avenida principal, na Egídio Antônio Coimbra. Nas ruas laterais não foi feito e também deixaram o mato e o entulho nas calçadas. Tá aí a reclamação do Marcelo, nosso ouvinte de Jacareí. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, alguma observação, fique à vontade para participar. Nosso WhatsApp é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. O serviço de bicicletas compartilhadas foi retomado na sexta-feira em São José dos Campos. O sistema estava suspenso desde o início do ano e voltou a ser oferecido por uma das empresas que já operava na cidade. Vão ficar disponíveis cerca de 100 bicicletas em diferentes pontos da região central e oeste da cidade. O equipamento pode ser alugado das 6 da manhã até às 11 da noite por meio de aplicativo e custa R$ 13 cada 30 minutos de viagem. O programa Nota Fiscal Paulista disponibilizou aos usuários cadastrados a consulta aos bilhetes eletrônicos, com que vão concorrer ao sorteio de número 144, que acontecerá no próximo dia 13. Serão distribuídos 655 prêmios, que totalizam 6,7 milhões de reais, sendo um deles o de maior valor, R$1 milhão para a pessoa física. A consulta pode ser feita no site portal.fazenda.sp.gov.br. Para esta edição de novembro, estão participando 8 milhões de consumidores cadastrados que efetuaram compras em julho deste ano e solicitaram notas fiscais com o CPF ou CNPJs, no caso dos condomínios, nos cupons fiscais. Agora 8h05. Repita. 8h05. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. O presidente Bolsonaro saiu a tempo desse PSL, né, que é realmente um laranjal. E uma bagunça, né? E um partido muito fisiológico. A gente está vendo agora esse deputado federal Nereu Crispim, que era o presidente do PSL do Rio Grande do Sul, foi destituído. Até a mulher dele está envolvida, ele já denunciou a própria mulher, né? Correndo atrás de dinheiro, todo mundo. No caso da mulher dele, 1,5 milhão.
Depois tem o fundo partidário, fundo eleitoral, daí uns 200 milhões. Né? O deputado agora denunciou, ligou para o jornalista Antônio Eustáquio, aquele que tinha sido preso por crime contra a liberdade de expressão. Né? Quem será que cometeu o crime contra a liberdade de expressão? Hein? Quem prendeu ou quem foi preso? É divertido, pelo menos. O ministro Alexandre de Moraes, né, tá lá com um inquérito que começou, ele foi um dos denunciantes, ele, o Alexandre Frota, a Joyce Hasselmann, né, e agora esse deputado Crispim, que diz que retirou todas as denúncias, que está arrependido, que na verdade foi instado a isso pelo presidente do partido, Luciano Bivar, que era uma espécie de conspiração para pegar dinheiro, para envolver o presidente Bolsonaro, né? Aí parece que o Supremo entrou com gosto nisso, e na verdade era em busca de dinheiro. E agora, o que vão fazer? Né? O que vão fazer com esse inquérito lá, que começou no Supremo sem Ministério Público, uma coisa incrível, inconstitucional, mas está lá. Né? Bom, falando em Supremo, o primeiro almoço do novo ministro do Supremo, ministro Cássio, né, foi comigo. Nós dois e dois assessores dele conversamos sobre assuntos gerais e eu passo para vocês o que eu aprendi. Né? Por exemplo, a gente fica discutindo coisas e não se dá conta da obviedade. Né? Se o Supremo for instado a se pronunciar sobre se a vacina contra a Covid tem que ser obrigatória ou não, não tem nada que se pronunciar porque não existe vacina contra a Covid. Se for se pronunciar sobre se Alcolumbre pode ou não ser candidato à reeleição, só quando Alcolumbre for candidato à reeleição, registrar a candidatura dele. Então o Supremo não decide sobre coisas que não existem. É bom a gente saber disso para a gente não ficar perdendo tempo com essas discussões. Outra coisa que parece perda de tempo, né, é esse monte de notícia da eleição americana. Eu fico imaginando se acontecesse aqui no Brasil. Recontagem, o presidente candidato à reeleição denuncia fraude, né? Conta, não termina de contar nunca, com toda a tecnologia que tem os americanos para chegar a outros planetas. Né? E se acontecesse aqui no Brasil, a imprensa americana diria que isso aqui é uma república de banana, né? É uma banânia que não consegue definir isso. O presidente do México disse que não vai reconhecer nada ainda porque espera que a justiça do povo americano decida. Né? Se a gente tivesse pendurado na justiça aqui, imagina o que iam dizer da gente, né? Com todos esses votos de correio, etc. Iam nos chamar de república de banana. E está lá, estão acontecendo essas coisas. O Biden, tudo indica que é o presidente eleito, né, um provável presidente, já deu uma declaração falando que ele vai implantar justiça social e racial. Eu pensei que não existisse justiça racial, que questões de raça estivessem dentro da justiça social. Mas lá eles são muito racistas. Toda a imprensa americana começa qualificando a vice-presidente recém-eleita, a Kamala Harris, como negra, sul-asiática, jamaicana. Né? Não fala que ela foi procuradora-geral da Califórnia, foi senadora, foi uma brilhante advogada. Não, é a cor da pele que vale, é um negócio de doido. Né? E o seu Biden agora está pensando que é o rei sol da França, né? Porque ele diz que temos... Olha a frase que eu anotei aqui... A frase inteira dele, porque é uma coisa incrível. Temos que salvar o planeta controlando o clima. Gente, ele pensa que é o sol. É uma coisa incrível. Mas, enfim, se isso acontecesse aqui no Brasil, iam dizer que a gente é uma república de banana. Mas está acontecendo lá com eles. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan.
8h10. Repita. 8h10. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park.